Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tenho um bate-papo com vocês para explicar um pouco sobre as minhas leituras sobre o Holocausto. Então, assim, eu realmente, assim, hoje sou muito aficionada por aprender e saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas Cris, como é que tu consegue ler um livro desse jeito, tão carregado de tristeza e, né, com histórias realmente muito difíceis até de a gente ler. Imagina para as pessoas que passaram por esse momento difícil. Mas assim, eu vim explicar a vocês por quê e como foi que isso surgiu, né? Assim, essa minha vontade de ler sobre o Holocausto. Seguinte, eu fiz uma viagem em 2011 para a Alemanha. Eu fui mochilar. Então, assim, foi um convite que eu recebi de amigos alemães que moram lá. Conheci eles aqui no Brasil, então eu conheço uma comunidade muito grande na Alemanha. Alguns amigos da Suíça, da Áustria, Portugal, mas como eu não conhecia a Alemanha, e na época eu estava vivendo um romance, e aí para mim veio muito a calhar, porque eu queria conhecer o lugar, né, conhecer um pouco mais da cultura, mas falo a vocês que eu não estava preparada quanto ao idioma. Muita gente até me julga louca, porque quando eu viajei, eu só falava espanhol. Então eu passei vários perrengues, mas assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito aventureira e destemida também. Então assim, eu não tive medo e não tenho medo de viajar para lugares desconhecidos. E até por não estar preparada assim quanto ao idioma, eu não pensei duas vezes. Essa viagem foi programada em 15 dias ou menos. Então assim, só para resumir para vocês, na época eu trabalhava numa empresa de telefonia, de tecnologia na verdade, de call center. E aí eu tive férias e eu tinha planejado as minhas férias para visitar minha prima no Rio de Janeiro, mas não deu certo. E de última hora, conversando na época com esse meu paquera, ele falou para mim assim: "Ah, por que você não vem me visitar?" E aí eu pensei, não sei, é muito caro, eu falei na época, né? Não, é muito caro. Na verdade, eu já tinha ido para a Europa uma vez, mas foi em outras circunstâncias. E aí ele fez assim: por que você não pesquisa? Né? Então eu decidi pesquisar passagem e vi que não era tão caro. Não tão caro para quanto eu recebia na época. E aí eu conversei com uma amiga minha, alemã, que conhece essa pessoa, que é amiga, né, desse paquera que eu tinha. E aí ela disse: Cris, vem, vai ser maravilhoso, vai poder visitar a gente, vai poder ver todos os seus amigos daqui e tal. Aí eu comecei a amadurecer a ideia. Então aquilo ali começou a florescer dentro de mim, né? Então eu só pensava nessa viagem. Eu pesquisava a respeito, eu procurava saber quanto é que eu ia precisar gastar se eu viajasse, os lugares que eu ia visitar, mas até então não tinha vindo na minha cabeça a história da Segunda Guerra Mundial. Então, me organizei, mala, passagem, amigos, roteiro, fiz tudo. Decidi passar uma semana com cada amigo e eu fui de norte a sul da Alemanha. Passei um mês na Alemanha. Quando eu cheguei lá, eu visitei esse meu paquera. E aí eu fiquei nas cidades de Lübeck, fui para Hamburgo. De Hamburgo eu fui para uma outra cidade no sul da Alemanha, chamada Landau. Depois eu fui para Karlsruhe. Depois eu fui para Salem, que é a cidade da família de uma amiga minha, né? Então assim, passei nesses lugares. Ainda não tinha conhecido Berlim, que eu tenho um grande amigo que mora em Berlim, mas ainda não tinha esse amigo lá. Então assim, a minha comunidade maior era em Hamburgo. E aí eu fui. Quando eu fui para Lübeck, eu achei a cidade assim encantadora. Lübeck é lindo, é uma cidade litorânea. E eu me apaixonei, né? Então assim, conhecendo Lübeck, este meu amigo, né, que não deixa de ser um amigo, essa pessoa que eu paquerava na época, ele me levou para fazer um tour na cidade. Então, conhecendo a cidade, ele me levou para o topo de uma igreja. E aí, quando eu cheguei lá no topo, ele chegou para mim e disse assim: Cris, tá vendo essa cidade aqui, essa parte toda da cidade? Ela foi devastada pela guerra, né? Então ela foi bombardeada, as casas foram destruídas, então essa parte toda foi reconstruída. E ali eu comecei a olhar, eu disse: nossa, nem parece, né, que teve uma guerra aqui. Tudo é tão lindo, tão perfeito. E eu fiquei encantada com aquilo. E aquilo ali ficou na minha cabeça, né?
a cidade que tinha sido destruída na Segunda Guerra. Fui lá, continuei minha viagem, fui conhecer a avó desse meu amigo. Cheguei na casa da avó dele, os dois avós dele, lógico, passaram pela Segunda Guerra, né? Então, assim, os avós paternos não foram tão afetados, mas a avó materna, ela sobreviveu a um bombardeio. Na verdade, ela não estava na casa dela no momento que a casa dela foi bombardeada, então ela foi uma das sobreviventes. História linda, e eu fiquei super emocionada, arrepiadíssima na hora. E fiquei com isso na cabeça, né? Chegar no Brasil, vou procurar saber mais sobre esse assunto, sobre esse tema. E segui viagem. Fui para Hamburgo, passeei, conheci a cidade, minha amiga foi uma ótima cicerone. E aí ela me levou para Landau. Chegou em Landau, que é a cidade dos pais dela, né? Conheci a avó dela, a mãe dela, cidade linda, gente. Eu sou apaixonada por cidades pequenas na Europa, sabe, assim, cidades provincianas, são belíssimas, então elas têm um tom mais bucólico, tem uma arquitetura mais preservada, assim, né, antiga. Eu gosto muito de casarios antigos, eu gosto de história, né, dessa parte histórica. E eu fiquei encantada com a cidade. Então eu conheci a avó dela, conheci a família, aí chegou um determinado momento que a gente foi fazer um passeio na floresta. E porque nessas cidades de interior tem muito verde, muita floresta, muitos bosques, né? Riachos, rios, lagos. E aí, quando a gente saiu, assim, andando pela cidade para chegar na parte da floresta, aí a minha amiga falou para mim, mais uma vez, assim: Cris, tá vendo essas casas aqui? Essas casas foram tomadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então era um bairro judeu e elas foram tomadas pelos nazistas. Aquilo ali começou a me doer, sabe, assim, meu Deus, como é que pode a pessoa ter a casa tomada, né, casarões lindos, gente. E aí, continuei andando, mas sempre com aquilo na cabeça, né, assim, na verdade, eu me senti a pessoa mais idiota do mundo e mais estúpida por não ter estudado mais a respeito, né, do país que eu ia visitar. Não tive tempo, na verdade, né, eu planejei a viagem em 15 dias, porque a minha primeira opção de viagem deu errado e essa viagem caiu no meu colo. E aí eu tive que me organizar como eu pude e viajei. Então eu mochilei, era para passar um mês e eu passei 3 meses na Europa. E eu destrincho um pouquinho para vocês aqui. Mas enfim, quando eu tava lá, que essas coisas foram aparecendo, né, que foram surgindo esses temas sobre a Segunda Guerra, e eu ficava, né, caramba, eu não tinha propriedade nenhuma, gente, para opinar, para participar da conversa ou para, né, assim, contribuir com a conversa. Eu só observava e só ouvia. E aí fui ouvindo aquilo, continuei a viagem, aí fui visitar uma outra amiga lá em Karlsruhe. Não sei nem se pronuncia assim, né? Porque a minha pronúncia como brasileira para falar alemão às vezes é bem complicado. Eu falo um pouco de alemão, esqueci já muita coisa, mas eu aprendi a falar alemão na época, um pouco aqui, outro ali. Depois eu vivi uma outra história que eu aprendi a falar mais alemão. Então, fui visitar essa minha amiga e aí conheci a cidade que ela estava morando, que era uma cidade universitária. Na verdade, ela dividia um apartamento com amigos. E aí ela me levou para conhecer os pais dela, lá em Tallinn, que é uma cidade que é às margens do rio Constance, que é o rio que divide a Alemanha e a Suíça. Lindo demais, incrível. Essa minha viagem foi assim um marco na minha vida. E aí conheci os pais dela e conheci a avó dela, né, que também de certa forma vivenciou a Segunda Guerra. E aí continuei a minha viagem, passei um mês na Alemanha, aí fui para a Suíça, passei 1 mês e meio na Suíça, fui visitar uma amiga minha na Áustria. Enfim, a viagem findou. Quando eu voltei pro Brasil, gente, eu estava sedenta de conhecimento sobre a Segunda Guerra. Então eu decidi me imergir mesmo em documentários, em filmes, em livros e, nossa, sabe o que é a pessoa viciar? Eu viciei. E aí as pessoas me perguntam assim, mas como você consegue, como você tem estômago de ler? Gente, eu não sou insensível. Nossa, eu me emociono, eu fico arrasada e fico assim consternada de saber que tudo isso aconteceu e que isso foi vivenciado com a aprovação, sabe, de um lunático, enfim. E aí o que acontece?
hoje, essa minha experiência é para explicar para vocês por que eu gosto tanto dos livros da Segunda Guerra Mundial. E aí, eu fui fazer uma retrospectiva para poder vir aqui falar para vocês de quantos livros eu já tinha lido, né, assim, por alto, sobre a Segunda Guerra. E aí, assim, infelizmente eu só tenho um marco, né, assim, eu comecei a registrar os livros que eu leio a partir de 2016. E de lá para cá eu li mais de 30 livros. E eu estou lendo um agora sobre o Holocausto, né, sobre sobreviventes do Holocausto. Então, nesse percurso de 2016 que eu consegui registrar para cá, eu já devo ter lido de 2011 para cá mais de 40 livros. Já vi vários documentários, já assisti vários filmes, então todo mundo me indica porque as pessoas sabem que eu gosto. Eu faço parte de uma comunidade que compartilha as experiências de livro e tal, então se a gente sabe muito, todo mundo sempre me marca lá, fala com o Cris sabe. Enfim, então assim, desses livros, eu consegui ler livros com várias temáticas do Holocausto. Então eu consegui ler sobre o judeu, o que eles sofreram. Já li sobre os homossexuais na Segunda Guerra. Já li sobre os ciganos, que foram muito perseguidos. Já li sobre crianças que tinham deficiências físicas e mentais, que eram exterminadas. E comecei a ler, mas eu digo a você que eu ainda não concluí esse livro, porque a parte política, às vezes, é um pouco chato para prender a minha atenção na leitura. Mas eu comecei a ler um livro que fala muito de política, que é Sobrevivendo entre Lobos. Eu fui procurar, assim, em algum momento lá descreve que tem um filme, não achei. Então, se por acaso alguém souber que tem um filme desse livro, que é Sobrevivendo entre Lobos, por favor, bota aqui na descrição que eu vou agradecer imensamente. Eu gostaria muito de ver esse filme, porque tá complicado eu finalizar o livro, porque como ele fala muito de política, e é chato pra mim às vezes me imergir na história. Mas é um livro bem pesado até, assim, bem envolvente não, mas assim, ele aborda muito sobre a política dentro dos campos de concentração, nem especificamente Auschwitz também. E é isso. Então, assim, eu fiz aqui uma anotação pra vocês, né, assim, só pra descrever quais livros eu já li. E aí, assim, li um perfeito, assim, um que eu adoro, que eu nem peguei, vou pegar aqui rapidamente pra mostrar pra vocês que ele tá bem fácil aqui, que é esse aqui, ó. Maus. Ai, gente, esse livro é lindo. Olha, ele é um livro todo ilustrado. Ele é como se fosse um quadrinho, certo? Então, assim, esse livro, ele mostra, né, assim, de forma ilustrada, a história de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Então, ele é muito rápido, a leitura dele, é muito fácil de ler, porque você vê, né, você imagina, você vê as cenas ilustradas, e no livro, sem fazer a propaganda do livro, né, mas já fazendo, os ratos são os poloneses, os judeus, na verdade. Os gatos são os nazistas. Os cachorros são os americanos. E os porcos são os poloneses, que de certa forma denunciavam ou davam as costas para os judeus, né? Poloneses e judeus também. Lindo livro, adoro esse livro. Então, assim, comecei a marcar a partir desse livro, né? Porque ele me marcou, eu adorei esse livro, eu ganhei de presente da minha mãe na época. E aí eu li Toda a Luz que Não Se Pode Ver, que é um livro que fala de uma menina cega na França. A Garota que Você Deixou Pra Trás é um livro que fala da Primeira Guerra Mundial. Então tem Depois de Auschwitz, que é de Ninette, que é uma pessoa que é tipo irmã de Anne Frank. Ela não é irmã consanguínea, mas ela é filha da mulher que casou com o pai de Anne Frank. O Órfão de Hitler é uma história fictícia, não é verdadeira, né, mas é interessante. Além do Diário de Anne Frank, porque fala, né, assim, além de tudo que Anne Frank viveu, da vida de todo mundo. Escondendo Edith, foi esse livro que eu entendi um pouco mais sobre as crianças que são escondidas. A Bibliotecária de Auschwitz. Gente, esse livro é sobre o amor à leitura e os estudos e como as pessoas faziam para não pararem de estudar durante a Segunda Guerra dentro do campo de Auschwitz. A Chave de Sarah, que é um filme... que tem um filme, na verdade, né? Mas é um livro triste, muito triste também, né? Todos eles são tristes, mas é interessante. A Mala de Hannah,
É um livro bem fininho, já termina. Canção de Niná em Auschwitz, gente, lindo demais. Aí esse livro fala um pouco da perspectiva dos ciganos, certo? Uma alemã casou com um cigano e foi parar no campo de Auschwitz porque ela não abandonou a família dela. A Costureira de Dachau é uma ficção, não é um relato, né, na verdade. E ele tem um final surpreendente, assim, eu fiquei surpresa com o final. A Amante do Oficial também é uma ficção, mas eu achei interessantíssimo. Passagem para a Liberdade, muito bom. A Hora de Falar. Sobrevivendo entre Lobos, que é esse que eu quero que vocês, se vocês souberem que existe o filme desse livro, por favor, coloquem na descrição para mim o link ou qualquer coisa do tipo. Os Bebês de Auschwitz. Gente, esse livro, ele só mostra o quanto a vida é rica, sabe? Lindo. O Tatuador de Auschwitz e A Viagem de Silka são 2 livros que estão interligados um ao outro. E eu acho lindo o Tatuador, é lindo. Então, quem puder, leia. Ele é um livro maravilhoso, super emocionante e fala muito de amor. Os Últimos 7 Meses de Anne Frank, né? Então, bem triste, mostrando como foi. Todo mundo que teve contato com Anne Frank dentro do campo, antes dela morrer. A Menina que Roubava Livros, não preciso nem falar, né? Muita gente já viu o filme, já leu o livro também. Em Busca do Sentido da Vida. Gente, esse livro é ótimo. E, enfim, ele é um livro que é uma ficção, né? Mas é um livro que realmente também fala de como, se você pudesse viver aquele momento, o que você faria para acabar com o nazismo, acabar com esse ódio que existe. Mas é um livro maravilhoso. Então, assim, Em Busca do Sentido da Vida é um livro riquíssimo. Diários, Poesias e Cartas fala um pouco de política também. Aí tem aqui a continuação. Entre o Amor e a Guerra é um livro espírita, muito legal também. O Menino dos Fantoches de Varsóvia. Esse livro é lindo, lindo. Fala de um menino que manipula os fantoches e ele dá vida a esses fantoches. É lindo também. Quem puder ler, não deixe de ler. Marcados pelo Triângulo Rosa. E Triângulo Rosa é o livro que tem a perspectiva mais para os homossexuais, para você entender como é que eram tratados os homossexuais dentro do campo. Irmãs em Auschwitz. Fala muito de irmandade, né? Assim, de você não abandonar quem você ama. A Viagem de Silka, que é o segundo livro, né, do Tatuador de Auschwitz. O Rochinol, meu Deus, esse livro aqui, ele é um livro, assim, que cada virada de página é uma emoção. Minha Nossa Senhora, você não para de... Seu coração chega, fica tenso, assim, né? Porque é tenso. 2 Irmãos em uma Guerra, né? É um livro forte também. Eu esqueci de continuar aqui, né? Deixa eu ver... Tem outros que eu tô sentindo falta aqui. A Bailarina de Auschwitz, que eu pulei, né? Que foi logo depois das Irmãs de Auschwitz. Irmãs em Auschwitz. A Bailarina, gente... É um livro que vale aqui uma observação muito especial. Ele é um livro muito voltado para o lado psicológico, sabe? A pessoa que sobreviveu à Segunda Guerra no livro, ela consegue descrever em 2 capítulos, eu acho, tudo que ela passou de ruim. E o livro todo, é um livro grosso até, se passa com o depois que ela sobreviveu. Então, ela virou uma psicóloga, ela conheceu um grande psicólogo dentro do campo e esse livro, meu Deus, é um divisor de águas. Eu li esse livro durante a pandemia e ele me trouxe muitos aprendizados emocional, assim, sabe? E aí a mensagem que eu quero trazer, porque todos os meus vídeos tem que ter uma mensagem. E a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é que todos esses livros, para mim, trazem renascimento, força interior, força de viver, sabe? Então, assim, eu desejo que você que tá vendo esse vídeo se contagie comigo e leia esses livros e você tenha uma perspectiva na sua leitura de vida, não de morte, de superação, não de tragédia, né? E a tragédia existiu e essas pessoas superaram essa tragédia. E aí eu quero que esses livros contagiem vocês dessa forma, da mesma forma que me contagia. Toda vez que eu tô pra baixo, que eu tô meio
assim, pensativa, reflexiva da vida, eu gosto de ler um livro sobre a Segunda Guerra, porque aí eu pergunto, tu tá chorando de quê? Tu tá triste por quê? O que é que te falta? E aí, para finalizar esse livro, esse vídeo, eu quero deixar para vocês essa mensagem. Gratidão. Então, assim, que nós possamos ser gratos na vida e curti-la o máximo que a gente puder, porque essa vivência que a gente tem aqui, gente, é um presente. E presentes têm que ser cuidados, têm que ser curtidos. Então, seja feliz, viva intensamente e viva, né, esse presente que é a vida. Então, tenha gratidão, agradeça todos os dias por você estar feliz, por você ter vida, por você respirar. Tantas pessoas não tiveram essa oportunidade. É isso. Um grande beijo para vocês. Sejam muito felizes e curtam tudo que a vida tem para oferecer para vocês. Desde conforto, amor, dinheiro, viagem, o que for. Mas seja feliz e grato acima de tudo. Grande beijo, gente. Até a próxima.